Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos e abençoados. Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Rodrigo Fontoura. E se você está querendo conhecer um pouco mais sobre a NBR 10004, que fala sobre a classificação dos resíduos sólidos, então vem comigo! Engenharia na cabeça. Pois bem, meus queridos, esse nosso conteúdo que nós iremos discutir sobre a NBR 10004, eu vou dividir ele pelo menos duas partes. Primeiro, porque eu preciso falar um pouco mais sobre uma grande parte dessa norma, que são os anexos. De 77 páginas que eu tenho essa NBR 10004, basicamente 67 são de anexos. E esses anexos, eles vão falar sobre substâncias, eles vão classificar as substâncias em relação à periculosidade, à toxicidade. Se essas substâncias não são classificadas como perigosas, né, igual o anexo informativo H, então a gente precisa conhecer um pouco mais sobre esses anexos e a gente precisa também conhecer a simbologia que faz a nomenclatura dessas substâncias, né? Que vão estar contidas lá no nosso anexo. Então, por isso que é importante que a gente consiga compreender melhor essa primeira parte aí do curso. Pois bem, meus queridos, então, dando continuidade aí ao nosso bate-papo sobre a NBR 10004, a gente vai falar um pouquinho mais sobre ela e eu preparei esse nosso bate-papo elaborando algumas perguntas e eu vou trazer a norma justamente nas respostas dessas perguntas, né? Então, a primeira parte que a gente preparou foi o que é essa NBR 10004. E aí a gente colocou que é uma norma baseada no CRF, título 40, né, de proteção do meio ambiente. Esse CRF, gente, é um Código Federal de Regulação norte-americano, né? Então a gente baseou em um Código de Regulação norte-americano. Agora, o que possui essa NBR 10004? A NBR, ela possui, além da norma propriamente dito, ela possui também alguns anexos, que são anexos que vão da letra A à letra H, sendo de A a G de caráter normativo, ou seja, na tomada de decisão a gente precisa se basear nesses anexos para classificar esse meu reagente, esse meu resíduo, né, melhor dizendo, e o anexo H, ele é um anexo informativo, né? Ele é um anexo que vai dar exemplos de resíduos não perigosos, né? Então, por isso que ele é apenas informativo, né? Porque ele vai exemplificar alguns dos resíduos não perigosos. Agora, o que substitui essa NBR 10004 de 2004? Substitui basicamente a versão anterior, que era a NBR 10004 de 1987. Agora, qual o foco dessa revisão? Essa revisão ela está focada em basicamente correção, né? Erros de português, né? Algumas questões que não eram tão bem esclarecidas na primeira versão. A complementação, a gente sabe que constantemente, né, com os avanços da tecnologia, são criados novas substâncias, novos reagentes, são gerados novos processos, novos resíduos. Então, é necessário uma atualização. Essa NBR 10004 de 2004, ela já precisava ser reformulada, né? Justamente porque existem muitos processos em que nós não temos um exemplo lá no anexo. Então, por isso que a gente vai ter que partir, por exemplo, por meios de comparação. Então, a gente já está com a norma defasada, né? Também a atualização da norma em vigor. Para aquela época, né, houve essa atualização da norma. E, por último, a desvinculação do processo de classificação em relação apenas à disposição final de resíduos. A gente sabe que para quem usa essa norma ou para quem está estudando essa norma, atualmente, né, mesmo sendo de 2004, mas a gente baseia-se não só na disposição final dos resíduos sólidos para pensar nessa classificação, como também na parte de obtenção desses resíduos, né? A sua fonte de origem, o que constitui ele. Então, houve algumas alterações em relação a essa primeira versão. Outro ponto importante, gente, é que essa NBR 10004, ela estabelece os critérios de classificação e os códigos para identificação dos resíduos de acordo com suas características. Então, essa norma, ela estabelece o primeiro ponto, que é um dos principais, o critério de classificação. E como que é feita essa classificação? Essa classificação é feita em perigoso e é feito em não perigoso. Esse não perigoso, ele pode ser inerte e não inerte.
A gente vai discutir um pouco mais sobre essa classificação na nossa segunda parte da aula. O objetivo dessa norma? Essa norma ela tem como principal objetivo classificar os resíduos sólidos quanto aos seus riscos potenciais ao meio ambiente e à saúde pública, para que possam ser gerenciados adequadamente. Então, o objetivo dessa norma é justamente o objetivo de classificação. Essa classificação é muito importante porque nos laudos técnicos, nos manifestos, nos rótulos de identificação dos resíduos, deve estar explicitados essa classificação baseada na NBR 10.004. Quem atua diretamente com esses resíduos precisa estar ciente de que para você identificar o seu resíduo, você precisa classificá-lo quanto a NBR 10.004, porque a pessoa que vai receber esse resíduo, ele precisa se basear até para ele tomar mais cuidado, para ele saber quais os riscos que ele corre, evitar processos de contaminação e outras coisas mais que a gente vai discutir no decorrer desse nosso bate-papo. E uma nota importante, gente, é que os resíduos radioativos, eles não foram contemplados pela NBR 10.004, porque eles têm uma legislação própria. E aqui a gente colocou que justamente a competência dos resíduos radioativos é da Comissão Nacional de Energia Nuclear. E o que envolve a classificação dos resíduos sólidos? A classificação dos resíduos sólidos, gente, isso é muito importante, gente, porque na elaboração dos laudos técnicos eu preciso apresentar o que envolve essa classificação. A primeira coisa dela envolve justamente a identificação do processo ou atividade que lhe deu origem. Quando a gente identifica da onde que esses resíduos foram gerados, é bem mais fácil para eu justamente saber riscos que esse resíduo pode trazer à pessoa, se há uma possibilidade de contaminação cruzada, o que pode haver dentro da constituição desse resíduo. Baseado justamente no processo que ele foi obtido, a gente já consegue ter um norte de quais são os riscos associados a esse resíduo. Outra questão, os constituintes. Aqui, quando a gente fala os constituintes, gente, são os principais constituintes ou aqueles que conferem maior periculosidade ao meu resíduo, Quando a gente está fazendo um rótulo, preenchendo um rótulo para a identificação desses resíduos, normalmente se coloca um campo em que mostra os constituintes. A gente percebe que é comum esse campo não ser tão grande. Então, a gente não vai listar todos os constituintes, mas sim aqueles que conferem maior periculosidade. Características, Quais são os riscos associados a essas substâncias? Esses resíduos que a gente acabou de falar, esses constituintes, eles são inflamáveis, eles são reativos, eles são patogênicos, Quais são as características desses resíduos? E, outro caso, comparação desses constituintes com a listagem de resíduos e substâncias cujo impacto à saúde e ao meio ambiente seja conhecida. Porque a gente vai ver que por mais que esse anexo seja grande, mas existem uma infinidade de substâncias, de resíduos que não estão apresentados ali. Então, o que a gente consegue fazer? A gente consegue fazer um meio de comparação com essas listagens que já existem. Critérios de codificação das substâncias. Esse, gente, é um ponto que normalmente não se leva muito em consideração, mas ele é de suma importância para quem está estudando essa norma pensando em um concurso ou para quem está trabalhando com resíduos diretamente, A gente precisa conhecer essa codificação justamente para que eu use o código referente ao resíduo que eu estou trabalhando na hora de elaborar ou o laudo técnico ou um manifesto de transporte, ou justamente na hora que eu estiver preenchendo um rótulo dos resíduos, uma etiqueta dos resíduos que eu estou gerando. Todos os resíduos ou substâncias listados dos anexos A, B, D, E, F e H, ele é seguido de uma letra maiúscula e 3 dígitos. Então, é uma letra maiúscula e 3 números, que representam esses resíduos. Resíduos perigosos constantes no anexo A são codificados pela letra F e são originados de fontes não específicas. Então, meus queridos, esse anexo A, ele é um anexo que ele vai falar várias substâncias que são constituídos em vários tipos de processos.
E aí ele não especifica qual foi o processo obtido. Ele apenas fala um grupo de substâncias e aí ele coloca um código para esse grupo de substâncias e depois ele coloca quais são as principais substâncias que vão estar inseridas nessa atividade geral. Então por isso que não é específico, né? Não é de uma atividade específica, eles são de atividades gerais do anexo A. Os resíduos perigosos constantes no anexo B são codificados pela letra K, né, e são originados por fontes específicas. Se você for lá no anexo da NBR 10.004, no anexo B, você vai ver que do lado esquerdo vai estar as fontes específicas. Por exemplo, processo de refinamento do petróleo, né, químicos orgânicos, vai estar uma infinidade de fontes que eles especificaram o processo que foi obtido esses resíduos, né? Então por isso que a gente fala que são fontes específicas, fontes já conhecidas aí. Os resíduos perigosos classificados pelas suas características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade e patogenicidade são codificados conforme indicado a seguir. Por exemplo, quando ele tem a denominação D001, qualifica o resíduo como inflamável. Quando ele tem a denominação D002, qualifica o resíduo como corrosivo. D003 como reativo. E por último, D004 qualifica o resíduo como patogênico. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre esses termos, tá? De inflamabilidade, corrosividade, reatividade, patogenicidade e outros termos na segunda parte. Os códigos D005 a D052 do anexo F identificam os resíduos perigosos devido à sua toxicidade conforme o ensaio de lixiviação. E aqui, gente, eu vou fazer uma ponderação. Por exemplo, eu trabalho muito com tetracloreto de carbono. O tetracloreto de carbono, se você for olhar lá no anexo A, ele está classificado lá como o F001, né, o código de identificação. Só que esse lá no anexo A, ele não é um código de identificação apenas do tetracloreto, e sim de um grupo de resíduos perigosos baseado nesses processos em que podem estar inserido o tetracloreto de carbono, né? E aí o grande problema dele, né, na característica de periculosidade é a toxicidade. Se a gente for analisar lá no anexo C, o tetracloreto de carbono ele já aparece com nome isolado. Então ele já tem um código de identificação do tetracloreto de carbono, que é o código U211. E aí, se eu for analisar lá no anexo E, que fala sobre substâncias tóxicas, vai aparecer novamente o tetracloreto de carbono, logicamente também com a denominação U211, né? Agora, se eu for analisar nesse anexo F que a gente está falando, que ele foi baseado justamente com ensaio de lixiviação, que ele coloca limites de tolerância, né, para que a gente confira uma periculosidade para essa substância, na sua classificação quanto a esse ensaio, ele já está como D048, porque aqui, gente, é uma especificação para esse ensaio de lixiviação. Então, o mesmo tetracloreto, baseado neste ensaio, ele vai ter uma denominação aí, uma nomenclatura um pouco diferente da nomenclatura do tetracloreto quando se busca a classificação quanto à toxicidade, tá? Quanto à periculosidade. Só esse ponto aí que, se vocês forem analisar, vocês vão ver essas duas diferenças. Mas uma refere-se ao ensaio de lixiviação e a outra refere-se justamente à caracterização, à codificação, melhor dizendo, quanto à periculosidade para o tetracloreto de carbono, que foi o que a gente usou como referência. E, para finalizar esse nosso bate-papo de hoje, sobre os códigos identificados pelas letras P e U, que um exemplo dele foi o que eu falei no slide anterior, né, do tetracloreto, que está com a letra U, constantes nos anexos D e E, respectivamente, são de substâncias que, dada a sua presença, conferem periculosidade aos resíduos e são adotados para codificar os resíduos classificados como perigosos e pelas suas características de toxicidade, tá bom? Então, essa foi a nossa primeira parte aí sobre a NBR 10.004. Espero que tenha ajudado, espero que tenha esclarecido algumas dúvidas sobre essa primeira parte mais básica. Na nossa segunda parte, a gente vai falar um pouquinho mais sobre várias definições da NBR 10.004 e vamos entrar aí na parte final da nossa NBR 10.004 de 2004. Um forte abraço.